O ovo dos répteis é do tipo telolécito, com o polo vegetal formado por uma grande quantidade de vitelo. Após a fecundação, ocorre a clivagem do tipo meroblástica discoidal, no polo animal, onde a divisão celular é limitada a um pequeno disco de citoplasma sem vitelo no topo de um monte formado por vitelo. O primeiro sulco de clivagem aparece centralizado no blastodisco, e outras clivagens se seguem para criar um blastoderma de camada única. Entre o blastoderma e o vitelo existe um espaço chamado cavidade subgerminal, criado quando uma célula blastodérmica absorve o fluido da albumina, o branco do ovo, e secreta-o entre si e o vitelo. As células centrais do blastodisco dos répteis são separadas do vitelo por uma cavidade subgerminativa e parecem mais claras. Por isso, o centro do blastodisco é chamado de área pelúcida. Em contraste, as células da margem da área pelúcida parecem opacas, devido ao seu contato com o vitelo, e formam a área opaca. Enquanto a maioria das células permanece na superfície formando o epiblasto, certas células migram individualmente para a cavidade subgerminativa para formar as ilhas de poliinvaginação, o hipoblasto primário, um arquipélago de aglomerados desconectados. Pouco tempo depois, uma lâmina de células da margem posterior do blastoderma, o crescente de Kohler, migra em direção anterior para se juntar às ilhas de poliinvaginação e formar o hipoblasto secundário. A estrutura majoritária característica da gastrulação em répteis, aves e mamíferos é a linha primitiva. Essa linha é visível inicialmente como um espessamento de uma camada de células do epiblasto, na região posterior do embrião, imediatamente anterior ao crescente de Kohler. Esse espessamento é causado pelo ingresso de células mesodérmicas do epiblasto para dentro da blastocele. À medida que a área espessada se estreita, ela se move anteriormente e se contrai para formar a linha primitiva definitiva. Essa linha se estende em 60 a 75% do comprimento da área pelúcida e marca o eixo antero-posterior do embrião. Na ponta anterior da linha primitiva há um espessamento regional de células chamado nódulo primitivo ou nódulo de Hansen. O centro desse nódulo contém uma depressão em forma de funil, através da qual as células passam para a blastocele. No final da fase de gástrula, é possível observar um achatamento das células do ectoderma da face dorsal. Elas dão origem à chamada placa neural, que se desenvolve em direção à porção posterior do embrião. A placa neural inicia um processo de dobramento na região central, que formará o sulco neural. À medida que essa fenda aumenta, as bordas laterais começam a se aproximar até se fundirem. O sulco, então, fecha-se e dá origem ao tubo neural. Paralelamente a esse processo, está sendo formada, logo abaixo ao tubo nervoso, a notocorda, uma estrutura maciça de células do mesoderma em forma de bastão. Ela está relacionada com o suporte do tubo nervoso. Além disso, define o eixo corporal do embrião.